turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. E o prefeito Constantino Assolim realizou aí na sexta-feira uma coletiva de imprensa para apresentar um panorama do município após os desastres climáticos que tivemos, né, durante o início do mês de maio e depois em alguns momentos até deste mês, né, em outros momentos também tivemos chuvas fortes, como ainda continuamos tendo. E nesta oportunidade, o Davenir, que está com a gente aqui, estava lá acompanhando também, mas foram apresentados, né, os prejuízos com as fortes chuvas que atingiram o município, o que de fato o município recebeu de recursos, os estragos no interior, a ponte do Passo do Louro, rota panorâmica, como estão os trabalhos de recuperação e qual a previsão, né? E a importância dos 17 milhões para a reconstrução de Canela, se for aprovado aí pela Câmara. Limpeza do Parque do Lago e o que sanará, né, os alagamentos, né? A limpeza que pode ajudar aí a sanar os alagamentos também, e a construção do ginásio e novidades sobre o aeroporto. O Davenir está aqui. Bom dia, Davenir, tudo bem? Aliás, você segue com a gente aqui, né? Já estou aqui desde as 7 da manhã, né? Eu e ele aí junto. Eu quero então cumprimentar, né, o prefeito Constantino, está conosco aí nesta manhã. Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeita. Bom dia, Braulio. Bom dia, Davenir. Bom dia, minha assessora. Isso, eu ia dizer, né? A assessora Rita, né? Também que está juntamente com a gente aqui, né? E eu já gostaria que, olha, né, Braulio, 21 milhões em perdas estimadas, 24 milhões para recuperação e 14 milhões de salários, né, prefeito? Perfeito. Só antes do Davenir e o prefeito responder a pergunta, o prefeito Constantino Assolim, só lembrar que o prefeito, ele está prefeito nesse momento, mas é seu terceiro mandato, né? Terceiro mandato. De 2009 a 2012, 2017 a 2020 e foi reeleito então para este mandato que termina neste ano. Temos eleições neste ano, né? O prefeito que é natural de Guabirova, no município de Morro da Guabirova, né? No município de Encantado, é isso, prefeito? Exatamente. Morro da Guabirova. E com uma observação, Braulio, ano que vem ele não vai ser prefeito. É verdade, você vai ser candidato lá em Encantado, na sua cidade, prefeito? Não. Só poderia, né, prefeito? Lógico que a legislação permite. Pode ser candidato em outro município, não reeleito no mesmo. Eu tenho um amor muito grande para minha cidade, para minha terra, onde é que eu nasci. Um orgulho muito grande mesmo, mas eu sou um apaixonado veemente pelo município de Canela, porque aqui o povo me acolheu, aqui eu fiz a história da minha vida, então a minha paixão é esse povo e essa terra. Repete a pergunta aí. Certamente, então, né? Não, gostaria então que o prefeito falasse aí, como, então, vamos lá. como a gente já... Davi, primeiramente queria fazer um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Vereadores pela aprovação unânime ontem à noite dessa operação de crédito. Uma coisa é a aprovação, que é um dos passos da operação de crédito. Sim. Que é de 17 milhões para a recuperação do município. Com 1,5% ao ano de juros, é uma oferta do governo federal muito preciosa para os municípios que estão primeiro, só os que estavam em calamidade. Depois, na quinta-feira de uma semana e pouco atrás, eles abriram também, recebi a comunicação da Caixa Econômica para os municípios em emergência. Eu acho que nós perdemos uma semana. Mas a Câmara é soberana, eu tenho que respeitar. Eles não votaram naquela segunda-feira, votaram ontem e de forma unânime, então minha gratidão. O povo de Canela diz muito obrigado. Mas hoje à tarde eu vou levar esta lei que eu tive da aprovação lá para a Caixa Econômica Federal em Caxias do Sul. Tomara que os recursos não tenham se esgotado. Porque quando é uma oferta tão boa, quando é um presente tão bom, é evidente que todos os municípios avançaram nessa área. Porque nunca nós tivemos, por exemplo, uma operação de crédito nesse patamar de juros. É sempre na base de 5, 6, 7, quando não é 8% ao ano.
Então, nós não podíamos perder essa oportunidade. Tomara que ainda tenha dinheiro sobrando. Hoje de tarde que eu vou ficar sabendo. Mas eu queria trabalhar um pouquinho mais a questão primeiro das perdas. Porque Canela ela foi atingida fundamentalmente em 3 áreas. A primeira área é o deslocamento de famílias por causa de barreiras, por causa de áreas de risco, que foram mais de 60 famílias que foram deslocadas, hoje estão em 9 abrigos ainda. E para elas nós estamos agora construindo lá na Recomeçar mais de 50 casas, vamos começar agora, a água já foi colocada, essa semana agora começa a colocação de toda a rede elétrica, do pluvial, e devemos, está praticamente no finalmente já a contratação da empresa que vai fazer as casas. São casas de 42 metros, mistas, de madeira e o banheiro de material, e depois 11 famílias também vão ficar ali no loteamento Reviver, ali no bairro Dante. Então essa é uma situação. Evidentemente que nós vamos ter um custo de 3, 4, 5 meses para manter essas pessoas que estão desabrigadas nesses abrigos. Então esse é um custo que nós devemos chegar muito próximo a R$1.600.000 do começo até o fim. Porque é uma situação muito dramática, né? Quando eu cheguei lá no dia 29, lá no CRAS Santa Marta, eu cheguei lá, eu tinha mais de 100 pessoas desabrigadas que foram retiradas de suas casas, totalmente molhadas, chovia torrencialmente. As pessoas precisavam de comida, precisavam de roupa seca, precisavam de um lugar para dormir. Isso foi 29 de abril. 29 de abril. Então, eu não tive tempo de ir atrás de ter esse orçamento. Eu tinha que tomar uma atitude primeiro para salvar as pessoas. O segundo fenômeno muito grave para nós foi a questão dos deslizamentos de barreiras, estragos em estrada. A rota foi danificada em mais de 20 lugares. Então, só a rota nós vamos levar no mínimo 3 meses para recuperá-la totalmente como deve ficar a rota como ela já estava antes, né? E depois barreira em tudo que é lugar, barreiras assim que são incalculáveis, a gente não tem nem noção. Eu fui ali no 28, quando o meu secretário de obras, o adjunto, me dizia que era uma barreira absurda de grande, e eu disse, esses caras, certo, meio já meio atordoado da chuva, etc. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão pateta olhar aquele fenômeno daquela barreira ali na divisa entre Canela e Gramado, que aliás queria agradecer a Prefeitura de Gramado, que está nos ajudando também na recuperação ali daquela ponte, que primeiro fizemos uma passagem provisória para desviar as pessoas, e agora vamos fazer então uma ponte ali, toda uma estrutura, e Gramado também está parceiro de novo para nos ajudar. Então a gente fica muito agradecido. Assim como aqui na rota, eu não posso me esquecer de um laje de pedra que me deu máquinas e caminhões para tirar uma enorme de uma barreira logo depois da Jolimão. Agradecer ali o Chaulete e a Jolimão, que nos ajudaram muito nesse trecho ali da Jolimão até aqui em cima no Eugênio Ferreira. Então esse foi o segundo fenômeno. E o terceiro foi os alagamentos. Então, para os alagamentos, nós estamos agora contratando uma empresa de macrodrenagem. São 21 pontos que tem alagamentos em Canela. Pequenos, um pouquinho maiores, mas são 21 pontos. Então, essa empresa vai nos dar exatamente o que o município tem que fazer tecnicamente para resolver em definitivo esses problemas. Junto com isso, ao desassoreamento do lago. Do lago, Braulio e Davenir, vocês podem ter certeza, vai ser dali mais de 1.000 tombadeiras de terra, de detritos que estão lá dentro. Então, imagina qual é a capacidade que o lago tinha de segurar a água. Porque, olha, não sei se dava a metade da sua capacidade. Porque um dos motivos que o lago foi feito exatamente para captar toda aquela bacia e poder dar vazamento mais tranquilo. Só que do jeito que estava, não tem como segurar muito. Então, por isso que estava nos alagamentos. A partir do momento que nós começamos a fazer a limpeza do Arroio Canelinha, que também é outra etapa. O Arroio Canelinha, para quem não sabe, é esse que sai do lago. Porque antigamente, Canelinha era deste arroio no sentido do Canelinha hoje. Então, tudo era do Canelinha. Ali o João Viesa, por exemplo, pertenceu ao Canelinha.
e do lado de cara Canela. Não sei se é da história do município, mas enfim. Então, a partir do momento que começamos a fazer a limpeza do lago, etc., inclusive com aquelas enormes chuvas que tivemos ainda lá, em final de maio, e agora também nós tivemos enormes chuvas há uma semana e pouco atrás, nós não tivemos mais alagamento na 7 de setembro, na Batista Luzardo. Por quê? Porque o arroio tem mais capacidade de escoamento. Então agora imagina a recuperação. Então os alagamentos foi o terceiro elemento. E isso, para a gente poder fazer a recuperação disso, nós vamos chegar em torno de 24 milhões. Tomara que fique só nos 24. Eu acho até que pode ser até mais. Porque junto com isso aí também nós estamos contratando agora uma empresa de geotecnologia. Uma empresa que vai fazer uma análise de todas as rachaduras que aconteceram no município, para poder nos dar um diagnóstico técnico, científico, para a gente poder ver que ações a gente tem que fazer. Só essas duas empresas devem ultrapassar 2 milhões de reais o custo do trabalho. Sim. Mas pelo menos o município de Canela vai ter um plano de macrodrenagem e também vai ter um plano de como recuperar essas áreas que foram extremamente danificadas. Então, agora, o mais grave são as perdas que o município vai ter durante esse período. Porque o estado do Rio Grande do Sul, no todo, ele foi atingido. Então, o estado do Rio Grande do Sul está muito prejudicado. Nós calculamos em torno de 21 milhões de reais. 7 milhões nós devemos perder até o final do ano em ICMS. Em ISS, nós calculamos muito próximo de 4 milhões. Nós devemos perder muito mais do que 7 milhões em Fundeb, IPTU em torno de 2 milhões, IPVA em torno de 1 milhão, isso dá 21 milhões. Isso que eu peguei as principais arrecadações do município. Sim. Não peguei a totalidade. Por exemplo, esse mês agora de junho, que teoricamente o mês seguinte ao desastre, sempre é o que dá o maior baque. Então, em junho, nós devemos ter uma queda significativa de perda de no mínimo 8 milhões. Mas eu acho que o junho é a exceção. Por isso, tomara que fique só nos 21, que não vá além desses 21. Então, você conta 21 milhões que você perdeu, 24 que você precisa recuperar. E eu tenho uma folha salarial para vocês, para a população entender, de 14 milhões. Canela, agora dia 28, que vai ser sexta-feira, eu pago sempre o salário no último dia útil do mês. Eu tenho, por lei, a obrigação de pagar até o dia 5 do mês seguinte. Mas eu instituí sempre que eu tenho que pagar mesmo, então, azar do goleiro, se tem condições, se paga. Servidor, né? Porque a prefeitura hoje gira em torno dela mais de 2.103 servidores. 1.329, que é da folha direta da prefeitura, quase 500 só das escolinhas terceirizadas entre professores e funcionários. Depois tem de outras empresas, é médico, enfermeiros, é serventes, é merendeiras, é guardas, enfim. A prefeitura, ela paga o salário de 2.103 pessoas. 2.103 e isso significa que todo final... servidores. Isso significa que no final do mês tem que ter 14 milhões. Prefeito, você saberia dizer quantas empresas terceirizadas prestam trabalho para a prefeitura? Hoje é mais de 10. Mais de 10. Só de Escorimbos são 3. Depois nós temos mais de segurança, mas enfim, dá mais de 10. Mas veja bem, eu não conto aqui, por exemplo, as empresas que prestam, por exemplo, que nem a Pavicom, que está fazendo asfalto. Sim. Eu não conto esses aí. Sim. A Incopave, mesma coisa. São empresas terceirizadas. Tem empresa terceirizada da prefeitura que a gente não conta, por exemplo, essa empresa de máquinas. Sim. Que está prestando por a máquina tantas horas de escavadeira, de retroescavadeira, de caminhão. Isso eu não conto. Eu conto aquele que é diretamente ligado. Sim. Por exemplo, um médico que é terceirizado, ele depende do salário da prefeitura. E tem, só no hospital, são 236 funcionários, que hoje é pago pela prefeitura. É a prefeitura de Canela que paga o salário do funcionário do hospital. Evidentemente que tem contrato para isso aí, mas de qualquer maneira, olha que eu falei, é a maior empresa do município.
Aliás, normalmente as prefeituras são as maiores empresas, em geral, da maioria dos municípios do Brasil. Prefeito, além dessa, até corrigindo a minha informação inicial, que já foi aprovado esse recurso de 17 milhões pela Câmara de Vereadores de Canela para a recuperação do município, quais os demais recursos que o município recebeu para atender essa demanda aí de resolver, né, os desastres climáticos? Deixa eu voltar um pouquinho, porque quando deu o fato e nós precisamos começar a agir imediatamente, nós tínhamos famílias ilhadas, que aliás eu quero fazer uma gratidão imensa do tamanho do meu coração para os gaioleiros, para os motoqueiros e para os jipeiros. Essa gente foi em lugares que até Deus duvida. Foram salvar gente, foram buscar gente, foram levar comida para essas pessoas. Então nós tivemos uma contribuição assim magnífica. O pessoal da segurança foi também maravilhoso. Os bombeiros, a Brigada Militar, Polícia Civil, a Patran, todo mundo junto, assim, sabe? O Canela, ela tem um povo assim magnífico. Na hora da desgraça, o povo se une, se dá as mãos e vai junto. Então, qual é a saída que eu tinha? Os vereadores, eles têm aquelas emendas de bancada e emendas impositivas. Eu já tinha praticamente pago toda a parte da saúde, que é metade mais um pouco. Esse ano deu quase R$1 milhão a mais. Para a população entender, esse ano os vereadores vão distribuir em emendas mais de R$6 milhões. Mais de R$6 milhões. E sobrava, daí deixei de lado a assistência, que ali entra o Oasis, a PAI, Padre Franco e assim por diante. O Mocovi, que já tínhamos, o Mocovi extremamente organizado. O Mocovi, quando chega lá em março, quando está tudo certo as emendas, já entra com o seu plano de trabalho. Eu acho que tem que ser assim, e demonstra também a capacidade e a responsabilidade do Mocovi nesse momento. Então, tirando isso aí, sobrava ainda R$1.781.000. Daí eu fiz um pedido para a Câmara, se os vereadores não queriam trocar o destino daquelas emendas para me dar esse dinheiro para a recuperação. Não recebi nenhum centavo. Bom, daí eu disse, eu tenho 9 milhões depositados no banco do ginásio municipal. Me desculpe, né? Entre você salvar vidas, repor famílias que estão fora, desobstruir a estrada, etc. E um ginásio municipal, no atual momento, lógico que o ginásio municipal é importante, mas o mais importante é você fazer todos esses atos. Houve uma polêmica, uma celeuma, que não sei isso, aquilo. Não me autorizaram. Eu não retirei ainda o projeto, tá lá. Eu não sei se eu não vou precisar disso e amanhã depois. Daí, quais foram as outras saídas? Porque do governo federal e estadual, aliás, eu disse para os prefeitos no Maranhão que nós tivemos, esqueçam recursos federais e estaduais. Vão vir muito pouco, se vem, atrasa demais. Demais. Veja, o município de Canela, nós estamos praticamente completando quase 2 meses dos acontecimentos, recebeu até agora R$796 mil. R$796 mil, 596 mil do governo federal e 200 mil do governo estadual. E isso que o município recebeu. Eu não posso deixar de dizer que não foi uma boa ação quando o governo federal deu 5.100 para aquelas famílias que foram atingidas. Isso eu acho um ato maravilhoso. Não posso também deixar de dizer que não é uma boa ação quando o governo do estado estabeleceu ou R$2.500 ou R$2.000, quem recebesse R$2.500 não receberia de R$2.000, quando essa também para a família dos desalojados. Canela, por ser um município abaixo de 50 mil estar em emergência, conseguiu a liberação do fundo de garantia. E esse fundo de garantia injetou na economia de Canela muito próximo de 18 milhões. Mas tudo foi pessoal. A prefeitura recebeu R$796 mil. Sim. Então, onde é que nós vamos buscar a saída? A primeira grande saída que nós tivemos, isso o mérito é da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que liderou todo um trabalho na questão da desoneração da folha. Que quando foram beneficiados 17 setores, a CNM entrou com um pedido no Congresso Nacional e foi aprovado. Depois o presidente vetou, depois o Congresso derrubou, enfim, agora ficou determinado
que as prefeituras abaixo de 156 mil habitantes, em vez de pagar 20% de INSS patronal, pagaria 8%. Isso vai deixar, a Prefeitura de Canela vai deixar de pagar muito próximo de 7 milhões até o final do ano. Seu dinheiro vai entrar, e essa é outra questão. O certo é que ela não vai precisar pagar. Sim. E daí, então isso foi um avanço que se teve. Dá uma tranquilidade na gente, porque são 7 milhões que eu não preciso pagar. Sim. Eu não sei se vai aumentar o dinheiro para eu poder fazer outras coisas. Mas, depois, numa reunião que nós tivemos em Bento Gonçalves, com o ministro Paulo Pimenta, o Valdez Góes e a Defesa Civil Nacional, e eu sugeri que todos os municípios que tivessem operação de crédito, e hoje em dia todos os municípios têm operação de crédito, todos. Olha, é muito difícil você achar um município que não tenha algum empréstimo, porque é a maneira que os municípios têm de poder fazer boas obras, boas ações, com dinheiro que tem 20 anos para pagar. Por exemplo, essa operação de crédito aí dessa 17 milhões, que se ainda tiver dinheiro, eu vou lá hoje ver, se nós conseguimos o dinheiro agora, além de 1,5% ano de juros, é 2 anos de carência. E tem mais 10 para pagar. Então o município de Canela tem toda a tranquilidade de pagar. Então eu pedi, por que o governo federal não suspendia as operações de crédito por 6 meses, 1 ano, e passasse lá para o fim dos contratos? No primeiro momento, o governo achou a ideia maravilhosa, inclusive me parabenizaram, etc., e deram para os municípios de calamidade. Eu disse, pô, mas sempre calamidade, e os de emergência também tem enormes necessidades. E daí, para minha surpresa, dias atrás, a Caixa Econômica me diz, olha, os de emergência também têm esse direito. Que legal. Então foi uma extensão, veja bem, se eu conseguir esses 17 milhões, já me dá uma mão extraordinária, né? Então, mais com essa suspensão das parcelas, que ontem eu recebi a comunicação oficial, eu, por exemplo, já peguei 1.139.000 do mês de junho e já destinei 600 mil para as casas e 539 mil para máquinas e caminhões e etc. Agora vem julho. E vai ser até dezembro, então só ali eu vou economizar em torno de 8 milhões. Então 8 milhões mais 7 do INPS patronal e mais 17 milhões, eu acho que dá para se animar. Que nem eu disse, desde que eu consiga esse sucesso com essa operação de crédito, no sentido de fechar o contrato, dá um etc. total mais ou menos 32 milhões. Por aí. Por aí. Olha. Mas veja bem, é que nem eu disse, por exemplo, as operações de crédito, aliás, esse 1.139.000, eu depois que eu gastei ele, eu tenho que comprovar para a Caixa que eu utilizei na recuperação do município. Sim. E isso é correto. Claro. Esses 17 milhões, eu só posso gastar em cima da recuperação do município. Eu não posso usar nos 14 milhões que eu preciso de salário. Não, isso aí para recuperar o município. E isso é muito bom, sabe? Então foram essas duas coisas que a gente conseguiu. Tomara que eu consiga hoje fechar com essa questão da operação de crédito. Eu acho que tem todas as possibilidades. Mas enfim, sabe aquela história do ditado lá do interior, lá do Morro da Guabiroba, né? Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando, né? É só de lá, né, prefeito? E assim, mas o que me conforta é o sentido assim de ver, por exemplo, o trabalho da minha equipe. Eu tenho uma equipe de secretários adjuntos, não esquecer que eu tive que, no ano passado, montar minha equipe 4 vezes. 4 vezes. E isso desmonta a gente, isso desanima a gente. Mas o time também atual, como é pegador, como é dedicado, como as pessoas estão se envolvendo, preocupadas. Não é porque logo ali na frente vai ter eleição, não é isso aí. É porque realmente eles têm um carinho para essa terra e esse povo. Prefeito, o senhor falou do ginásio, né? Que tem o recurso lá de 9 milhões. Como é que está essa questão do ginásio municipal? Que é um sonho da comunidade e também da sua administração. Posso dizer as etapas que nós já conseguimos. Nós já construímos o projeto básico de todo o centro esportivo da Celulose.
Na verdade, nós temos um projeto base de todo o centro esportivo, que entra mais quadra, entra pista de atletismo, aí o ginásio, ele tem a parte de cima, que é o ginásio, embaixo vai ser tudo para atividades esportivas e culturais, vestiários, banheiros e assim por diante. Esse ginásio vai ter mais de 4.000 metros para ter uma base. Para fazer a parte de cima, eu acho que com 9, 10 milhões nós conseguimos fazer. Então o que a gente fez agora? Agora nós mandamos esse projeto básico para aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e também para autorização ambiental. Depois nós vamos fazer a licitação do ginásio, para que a empresa vencedora tenha que apresentar todos os projetos, o elétrico, o sanitário, o PPCI, da coleta de água, de energia solar e assim por diante, né? E também fazer a obra. Sim. Então, Prefeito, tem ouvinte perguntando onde será o ginásio. É no... Na celulose. Na celulose. Na celulose. Ali quem chega na celulose, ele não acompanha o alinhamento da rua. Ele é o contrário. Porque no alinhamento da rua teria que invadir uma parte do campo de futebol, que aquilo é uma riqueza que se tem ali, que não se pode perder. É do fim do campo de futebol no sentido ali dos Peroto, naquela região ali. Mas vai ter um bom espaço, inclusive, para estacionamento e assim por diante. Na frente vai ter uma pista de 3,5 metros, que é para exatamente botar o estacionamento oblíquo. Mas o modelo do ginásio é muito bonito, né? Vai ser um ginásio, vai ser uma referência do município. Que, aliás, eu acho que Canela tem que avançar mesmo nessa área, né? Tudo que vai fazer no serviço público tem que ter um estilo, né? Para mostrar que, de fato, aqui é uma cidade diferenciada. Então, o ginásio tem isso aí para dizer. Tem previsão, prefeito, de se vai começar durante a sua administração ainda? Como é que tá isso? Eu não sei, Esse sabe? ano, Porque... caso, né? Eu acredito que sim, que eu possa começar, mas não é isso. De repente a terraplanagem vai ser feita, porque isso aí não é um serviço dos maiores, né? E para licitação isso vai, porque agora nós temos um período eleitoral também, né? Pois é. Sim. Tem o problema do período eleitoral, né? Quer dizer, você pode botar em licitação, mas você não pode começar a obra. Claro. Sim. Então eu posso, vamos supor, na semana que vem, se eu receber a aprovação ali da Secretaria de Meio Ambiente e da própria autorização ambiental, Só pode começar a executar a obra a partir de do outubro, segundo turno de outubro. Segundo turno. No final, porque... Novembro, então. Novembro. Só em novembro. Tudo bem, mas eu acho que o importante é que o recurso está ali, está guardado, está rendendo. Mas hoje em dia, deixar dinheiro rendendo a juros e diante de uma obra, sempre fazer a obra. Porque a obra ela tem um índice inflacionário muito maior do que você recebe de uma caderneta de poupança. Claro, sem dúvida. A rentabilidade em todos os aspectos, né? Não só financeiro. Prefeito, tem uma demanda que a gente tem que fazer jus aqui, que o senhor estava defendendo bem antes desse desastre ambiental, que na verdade isso começou já há 20 anos atrás, que é o aeroporto, né, prefeito? Agora voltou à tona essa demanda que o senhor estava defendendo. É o nosso aeródromo aqui, né? Que veio aqui a ANAC, esteve aqui a Secretaria de Turismo do Estado, teve o Ministério do Turismo, e vão fazer algumas melhorias significativas. Deve descer aí daqui mais 2, 3 meses aviões no porte de 40 e poucos passageiros por avião. Isso é uma coisa. Outra, aí sim eu acho que é a novidade, que inclusive naquele dia eu fui meio insensível com a imprensa, porque eu tinha essa grande notícia para dar e não consegui, não me lembrei de dar. Que era, nós estamos agora em contato com o BNDES, o BNDES construir a parceria público-privada. A Prefeitura de Canela tem outorga hoje para iniciativa privada do aeroporto das Hortênsias, que tem essa outorga a Prefeitura de Canela. Então nós vamos botar essa outorga num leilão, numa proposta. E a empresa que... Primeiro temos que torcer que tem empresas interessadas. Tem empresas interessadas. Porque a coisa mais interessante do aeroporto das Hortênsias, que se aquele dado que a Fraport divulga, que de todos os passageiros que descem no aeroporto Serra do Filho, 51,7 vem para Serra Gaúcha, a principal matéria mais importante para o aeroporto nós temos, que é a clientela. Sim. Canela tem que fazer, a região tem que fazer um aeroporto igual que de Porto Seguro. Daqui desce um avião de passageiro que vem para ficar, sobe o outro e assim por diante. O nosso aqui não é a Coelho de Caxias, que entra a questão também de transporte de produtos e assim por diante. Então o mais difícil tem
Tomara que isso avance. Por que o BNDES? Porque o BNDES tem uma equipe extremamente qualificada, sabe muito bem o que faz. Então nós já estamos em tratativas para colocar então essa outorga em licitação. E vamos brigar quem tiver interesse, né? Agora, porque é capital privado, né? Não prefeito, é capital público. Se é que eu entendi que eu estava presente na coletiva, né? E me chamou bastante atenção, até o nosso ouvinte aí que está nos ouvindo talvez também iria fazer essa pergunta. A capacidade de aviões que irão descer aqui no aeroporto, se eu entendi, até 72 pessoas. É o atual? É. Tô falando atual. Estou falando, mas eu não acredito. Eu acho que o máximo que vai chegar é 47. 47. É o tamanho da pista, né? Mas foi comentado, né? Uma das ideias era ampliar o atual aeroporto, então desapropriar todo o bairro Dante, não sei o quê, e aumentar. Não, isso não vai funcionar. Até porque mesmo assim não se consegue uma pista ideal para descer um Boeing. Sim. Nós não podemos fazer aqui um novo aeroporto onde é que não possa descer, não tenha um transporte internacional. Claro. Então tem que ser de Boeing. Então, por isso que ali na Tubiana, aqui no Saiquia, Tubiana, ali é o lugar certo, que já tem inclusive até a rima ali desse processo ali. Só que as pessoas vão ter que desapropriar a área, vão ter que comprar área, vão ter que fazer aeroporto, administrar aeroporto. Isso para o município e para a região vai ser muito bom. Braulio, eu saí um dia do Rio de Janeiro, levei 1h30 para chegar no aeroporto Sagrado Filho em Porto Alegre. Eu levei 2h30 de Porto Alegre a Canela. O turista hoje em dia não tem mais aquela paciência de esperar muito. Ele quer chegar rápido. E esse seria a grande cereja do bolo do turismo da região. Pode ter certeza. Se nós tivéssemos o aeroporto hoje, por exemplo, essa situação do Salgado Filho estaria resolvida, porque teríamos aqui, sem dúvida, o acesso. Uma vantagem, né, Bruno? Se o avião não pode descer aqui, desce em Porto Alegre. E vice-versa. E se não desce em Porto Alegre, pode ser aqui. Sim. Porque é a questão da serração, da neblina, essas coisas. Mas eu sempre acredito, eu acho que para você realizar alguma coisa tem que sonhar por ela, né? Eu sonho muito e luto muito por isso ali. Há muito boas pessoas interessadas nisso tudo. Principalmente essa área de turismo, eu acho que tem que se envolver mais. Não se omitir que nem a questão do centro de convenções. Que, aliás, que os candidatos se preparem, porque a sociedade vai cobrar daqueles que foram contra o centro de convenções. Certo. E eu vou ser o primeiro. Porque em janeiro do ano que vem, Canela vai perder o Parque do Palácio. Vai perder, o governo do estado vai levar de volta. E não foi por falta de aviso. Aí nós pedimos para o governo do estado, então, retirar o gravame da matrícula. Para quem não sabe, quando a Ieda Crucius, a governadora, doou aqueles 91 mil metros de área ali no Parque do Palácio, que eu era o prefeito, ela botou lá na escritura que é obrigatória a construção de um centro de convenções e congresso. O resto você podia fazer o que quisesse, mas tinha que ter o centro de convenções e congresso. Aí, quando eu mandei o projeto trocar o centro de feiras pela construção do centro de convenções, foi arquivado. E eu quero que esses que arquivaram, que deram voto pelo arquivamento, como é que eles vão explicar isso aí para a sociedade canelense? Porque é muito fácil renunciar a um cargo e depois você quer ser líder do povo de Canela. E hoje eu sou um prefeito sem vice, né? Prefeito, a gente quer agradecer imensamente a sua participação aqui. O senhor trouxe muitas informações importantes para a comunidade, para os munícipes. É muito importante fazer uma prestação de contas, especialmente do que aconteceu, dos prejuízos durante os eventos climáticos, os recursos recebidos, as aplicações. Isso é importante, mostra transparência do que está sendo feito, do que será feito, né, com esses recursos. Prefeito Constantino Orsolim, natural lá do Morro da Guabirova, na cidade, né, de Encantado. Guabiroba. Na cidade de Encantado, Guabiroba. Obrigado, prefeito, pela sua participação aqui, tá certo? Um grande abraço. Pena que nós não podemos avançar no assunto. Tem esses projetos do aumento dos vereadores, prefeitos, secretários. Nós vamos conversar em nova oportunidade. Tá na hora da gente abrir o olho.
Não é justo que para o prefeito seja 7,83 e para o vereador 32,61. Isso é injusto, né? E eu disse isso aí aquele dia lá. Sim. E não vi nenhuma repercussão. Parece que é uma coisa assim, muito comum, muito natural. Mas, de qualquer maneira, eu queria fazer uma referência, se me permitir, Avenir. Sim. Nós perdemos essa semana, para mim, um visionário do nosso turismo aqui de Canela, o seu Péricles Drucker. Sim, verdade. Que ele foi o que construiu o Laje de Pedra, né? Do Grupo Habitação. Que isso, quando o Laje de Pedra foi construído em Canela, Canela se tornou um expoente do turismo. 1978. E a ferradura, por exemplo, também dele, né? Quer dizer, então foi um homem que nos deu uma contribuição muito grande, né? E dizer assim para os familiares que a gente tá junto nessa luta e que eles devem continuar, os filhos que continuem a luta tão bonita que tiveram do pai deles. Prefeito Constantino Ursulin, a gente deseja... Mais uma vez, muito obrigado então ao prefeito, né? Isso aí. Sentimentos aos familiares também, né? Que as pessoas lá que... A família Péricles. da família Péricles, exatamente. Nossa solidariedade. Prefeito Constantino Ursulin, nosso agradecimento, saúde para você, sua família, para o senhor e sua família, e que o senhor consiga terminar a sua administração, podendo entregar para a comunidade o que o senhor sonha, né, de melhor para ela e o que a comunidade espera também aí receber, né, da sua administração. Obrigado, prefeito. Obrigado, Rita. A Rita, minha parente aqui, é coordenadora da comunicação. Deixa eu fazer uma pergunta pro Braulio. Quem não é parente do Braulio aqui em Canela, né? Mas se é meu, é da Rita também, né? Uma grande porcentagem. Obrigado, prefeito, pela sua participação. Família grande. Daqui a pouquinho eu volto também com as últimas informações, Braulio. Obrigado, prefeito. Um abraço pro senhor, saúde, tá? Tudo de bom. Depois, obrigado, prefeito. Depois do intervalo, a gente tem aqui conosco a Lisandra, né? Dentro do programa OAB Vem a Rádio. Pra gente falar aqui, a Lisandra de Vargas, para falar sobre se houve alguma alteração aí na Previdência. Depois do intervalo, a gente confere no nosso GJR. Obrigado, prefeito. Na Clube 885, muito mais que rádio. Um abraço. Muito obrigado, prefeito. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira 8h40, a temperatura que está nesse momento em 7 graus.